Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, nesse 11º domingo do tempo comum, nos recorda da grandeza de Deus em elevar a árvore baixa, em contraposição à árvore alta que será derrubada, que será destruída. Aqui nesta profecia do profeta Ezequiel, podemos ver já o Senhor falando com uma analogia, com um exemplo. Que é esta árvore alta? São os soberbos que não procuram o Senhor. A árvore baixa são aqueles que se fazem pequenos. Aqui, quando nós dizemos muitas vezes se fazem pequenos, não é se fazer de pequeno, não é fingir, é fazer-se pequeno, reconhecer-se humilde, reconhecer-se. E aqui o ser humano pode reconhecer-se de modo mais perfeito na sua humildade quando ele crê e vive conforme crê, vendo que depende em tudo do Senhor. A estes, os pequenos, o Senhor vai elevar, e aqueles, os soberbos, os que acham que não precisam do Senhor, ou que só precisam do Senhor de vez em quando, estes serão rebaixados. Esta palavra que o Senhor nos dirige lembra-nos também, e por isso foi feita esta segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lembra aquelas coisas que muitas vezes temos esquecido. E quando digo temos, nem todos aqui, mas a grande maioria dos cristãos tem esquecido que nós moramos num corpo e que este corpo não é para sempre aqui nesta terra. E que neste corpo nós estamos peregrinos. E como peregrino significa que nós estamos peregrinando. Quando a palavra de Deus nos chama de peregrinos, significa aquela pessoa que reconhece que a sua morada definitiva não é neste mundo. E que todos nós somos peregrinos, mas nem todos nós nos damos conta. Querem ver como isso se dá? Muitas pessoas, e digo aqui no caso muitos cristãos, não se veem como peregrinos. Acham que a sua vida para sempre vai ser aqui. Alguns até, ainda dizendo-se cristãos, dizem: a nossa vida é aqui, acabou, não tem mais nada. E ainda se dizem cristãos. Outros ainda se dizem cristãos e dizem: nossa vida é aqui, depois vai ser no céu, mas aqui a gente tem que gozar esta vida e usufruir o máximo que pode. Quem usufrui desta vida e vive ao máximo que pode, esta vida aqui, não é peregrino, quer fazer morada permanente aqui. E estas ideias vão entrando e vai esfriando a fé na pessoa, e ela vai achando que a sua única vida vai ser aqui. Ela não diz que não há uma outra vida, mas na prática ela crê que esta é a única vida. Quando aqui nós somos peregrinos, aqui estamos de passagem. É triste, nos dias de hoje nós vemos pessoas que estão ali à beira da morte. Nós diríamos com um pé na sepultura, o outro na cama. E ainda estão preocupados em viver mais, em ficar mais tempo, em adquirir mais, em querer mais, em ter mais. Estes já não creem. Já não creem, porque creem que a única vida é aqui. E, portanto, fazem de tudo para aqui ficar. E esquecem que este nosso corpo, nós o usamos aqui, enquanto somos peregrinos, este nosso corpo, que vai ficar depois na sepultura, nós não o levaremos junto. E, portanto, nós temos que recordar que aqui, como diz São Paulo, nós vivemos cheios de confiança. E um bom cristão, um cristão verdadeiro, prefere deixar esta moradia aqui. A moradia é o nosso corpo. Prefere deixar esta moradia aqui. Quantas vezes já falei para algumas pessoas e dizia: a nossa morada aqui não é permanente. Quem dera morrer hoje. E as pessoas fazem um ar de espantado e dizem: mas por que quer morrer tão cedo? Não há cedo para Deus, não há tarde para Deus. Portanto, qual o lucro de aqui ficarmos? São Paulo
muitas vezes diz isso também, quando explicava a palavra de Deus. Eu, por mim, dizia São Paulo, já teria ido para onde? Para o Senhor. Mas se eu fico, é por causa de vós. Esse deve ser o nosso sentimento. Se nós ficamos, é para dar o exemplo de vida cristã e vivermos como cristãos. Não é para ficarmos aqui fazendo peso sobre a terra. Não é para ficarmos aqui como cristãos que esquecem que são cristãos e vivem como pagãos. Dizia essas ideias erradas e não cristãs de apego a este corpo e apego às coisas deste mundo, elas não nos permitem migrar, voar para Deus. Não nos permitem. E então chegamos, comparecemos diante do tribunal de Deus, atribulados e preocupados com tantas coisas, apenas coisas que também vão passar. Aqui São Paulo nos diz: nós cristãos somos cheios de confiança, preferimos deixar a morada deste corpo para ir morar junto ao Senhor. Claro que muitos não querem morrer, ou seja, quer seja pelo apego que tem ao seu corpo e às suas coisas, e que se percebe porque brigam até por um fósforo, até por um prego torto, seja porque não sabem o que é o juízo de Deus e têm medo do juízo de Deus. Nós, queridos irmãos e irmãs, deveríamos ter medo dos juízes humanos, claro, porque todo juiz humano é ser humano como nós, e ele pode errar, ele pode ser corrompido, ele pode nos julgar mal, mas Deus não nos julga mal, Deus nos julga com a verdadeira justiça. Portanto, um cristão que procura viver a lei de Deus e procura viver de acordo com a vontade de Deus, não há por que temer a morte, não há por que temer o juízo de Deus, porque neste juízo vai encontrar misericórdia, porque viveu a misericórdia. Por isso, São Paulo nos diz: perante o tribunal de Cristo, nós vamos comparecer às claras. O que é comparecer às claras? É dizer a verdade. Nós sabemos, pela revelação que Jesus nos trouxe, que nós teremos o nosso juízo particular na hora da nossa morte, e teremos depois o juízo universal, ou o juízo final, onde todos nós prestaremos contas também de nossa vida, dos nossos atos, diante de todos, e teremos que confessar diante de todos como vivemos, tintim por tintim, ponto por ponto. Então nós não temos que nos envergonhar se buscamos viver conforme a lei de Deus. E então São Paulo diz: nós todos que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, às claras, ali já não há mais momento de mentira, de disfarce, de faz de conta, de querer achar desculpas. Nós vamos comparecer às claras diante do tribunal de Cristo. Ali cada um de nós vai receber a devida recompensa. Por quê? Porque Deus é justo, vai dar aquilo que nós buscamos, ou o prêmio, a vida eterna, ou o castigo, a morte eterna. A morte eterna, o castigo, é outro nome para o inferno, ou seja, viver eternamente longe de Deus. E nós não queremos isso, nós queremos viver a vida eterna. Por isso chama-se eterna, porque é a vida verdadeira. E essa vida que aqui vivemos não é a vida verdadeira, é a nossa preparação para a vida eterna. A vida eterna, de certo modo, já começou em nós a partir do dia do nosso batismo. Ali já passamos a viver também em outra realidade. Essa realidade que diz São Paulo, nós caminhamos na fé, não na visão clara. Nós não vemos ainda o céu, nós não vemos ainda como é o céu. Nós temos fé naquilo que nos ensinou o Senhor, que o céu é a morada dos santos, é a morada dos justos, e que nada de impuro vai para o céu, e que o céu é alegria eterna, não a alegria como aqui na terra, que nós temos com alguma notícia boa, mas eternamente ver Deus face a face, conhecer quem nós somos de verdade e conhecer a Deus verdadeiramente. Isso é a vida eterna.
Portanto, é isso que nós queremos. Para isso é necessário alguns passos. Por isso o Evangelho hoje fala do grão de mostarda. O grão de mostarda, a menor semente entre todas as sementes, torna-se, quando cai em terreno bom, cai nesse terreno bom, germina, estende as suas ramas e, diz Jesus, ramas tão grandes deste arbusto que até os pássaros vêm se abrigar nela. Aqui, recordemos que o Senhor já nos ensinou que o terreno somos nós. A semente é a palavra de Deus. Aqui hoje ele compara a palavra de Deus e o reino de Deus com esta semente. O reino de Deus está entre nós. Isso Jesus diz no início da sua pregação. E a partir do momento em que somos batizados, nós também somos já membros deste reino dos céus, o reino de Deus. Mas é necessário que nós aqui também na terra já vivamos este reino dos céus. E como podemos fazer para viver este reino dos céus? Vivendo os valores do reino, vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor, procurando em tudo fazer a vontade do Senhor. E então, esta semente que foi colocada em nós, o reino dos céus, pode dar fruto. Aqui nós vemos muitas vezes que nós já não vivemos numa sociedade em que se diz cristã. Nós não vivemos num mundo mais cristão. Nós vivemos até mesmo numa barbárie pior que nos tempos do paganismo. É só abrir bem os olhos. Quem ainda não foi cooptado, quem ainda não foi assumido pelo mundo, vai ver isso. Quando que no passado iria se fazer leis permitindo que uma mãe matasse o filho no ventre. Há poucas semanas a Irlanda aprovou que até a 12ª semana qualquer mãe pode matar o filho no seu ventre. Semana passada a Argentina aprovou que até a 14ª semana pode-se matar a criança no ventre. Nem no tempo do paganismo havia leis que apoiassem a morte dos inocentes, daqueles que nada fizeram e que nada devem, aqueles que encontraram no ventre da mãe um santuário, agora encontram um cemitério. Aqui nós devemos abrir bem nossos olhos. Também nosso país vai por esta marcha, também nosso país. E tantas outras coisas pecaminosas, erradas, demoníacas, porque são coisas do demônio, especialmente a destruição das famílias e a matança dos inocentes. São obras do demônio. E aqueles filhos do demônio que já se venderam a ele entram no poder e mudam as leis. Então estejamos atentos. O reino de Deus vai diminuindo quando nós deixamos que estas coisas aconteçam. O reino de Deus vai diminuindo e vai desaparecendo diante de nós. Portanto, cada um de nós tem o dever de defender os valores do reino dos céus, que a vida humana é inviolável, seja da sua concepção até o seu último momento na terra. Que nós sabemos que nós somos peregrinos, mas que a vida humana tem o maior valor possível entre nós. Que não nos calemos, que não entremos na onda do mundo, do demônio e da carne de dizer, isto é uma questão pessoal, cada um decida por si, porque logo mais não será mais questão pessoal. Recordemos também nossos idosos, que em tantos países são tratados como trastes velhos. Ainda semana passada, os chefes do Fundo Monetário Internacional, o banco que, entre aspas, ajuda países dando empréstimos, e agora foi assim na Argentina, deram um empréstimo com a obrigação de aprovar a lei do aborto. Dinheiro maldito do demônio. E semana passada ainda o FMI disse que os países, certos países estão com um número de velhos demais, e que o Brasil é que se não colocar a lei da eutanásia não vai para frente. Vejam
que o demônio se instala nesses lugares e comanda o mundo. Então nós não podemos pensar que as coisas são tão ao gosto de cada um. Em países como a Holanda, muitos outros países levam seus velhos para a Holanda para poder matar, porque lá já é permitido. E muitos velhinhos da Holanda fogem da Holanda para não serem mortos pelos filhos. É este o mundo em que nós vivemos. Matar os velhos, matar os que vão nascer, destruir as famílias. E ainda há quem se diz cristão e diz, mas isto é uma questão de opinião. Não é questão de opinião quando vai contra a vida humana. Cada vida humana é preciosa para Deus. Mais precioso que qualquer coisa possível. Cada vida humana. E por isso, nós devemos ser este terreno que acolhe os valores do reino, que acolhe a vida, que acolhe a Deus. E por isso, se nós formos este terreno que acolhe o reino dos céus, e já passamos a viver neste reino aqui, já ensaiando para o reino definitivo, então nós também, como este arbusto, como esta mostarda, vamos dar frutos, vamos dar ramos e vamos ser abrigo de tantos pássaros à vida. Recordemos disso, caríssimos irmãos e irmãs. O Senhor muitas vezes nos recorda que não esqueçamos que nós ainda, até o final dos tempos, a humanidade está sobre 3 ataques gravíssimos, desde o início da humanidade, e será assim até o final. O demônio, o mundo, Jesus diz, o mundo me perseguiu e o mundo me odiou, e vai odiar aqueles que me seguirem. E a carne, ou seja, as nossas más vontades e inclinações contra Deus, o pecado. Esses 3 inimigos devem ser combatidos diariamente, e não pensarmos que Jesus trouxe uma religião para o conforto, para nos sentirmos bem. Não, é para nos sentirmos desafiados diante de tudo que está aí e colocarmos quais são os nossos valores como cristãos. Esses valores não são negociáveis, não são negociáveis. Nem a vida, nem a família, nem os inocentes, nem os idosos. Nenhuma vida humana é negociável. É na palavra de Deus que encontramos tudo isso. A dignidade humana repousa no fato de que nós fomos feitos por Deus. Dele saímos e para Ele voltaremos. Aí está a nossa dignidade. A nossa dignidade não está nos nossos cursos acadêmicos, nem no nosso dinheiro, nem na nossa cor da pele, em nada disso. A nossa dignidade está que somos seres humanos e fomos criados do coração de Deus, colocados no mundo, para um dia voltarmos a Ele. E então poderemos dizer também, como repetimos e ouvimos no Salmo 91, o justo diante do Senhor crescerá como a palmeira, ele florescerá como o cedro que há no Líbano, porque está plantado na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor significa nossa vida, mesmo que peregrina aqui nesta terra, nós encontramos nossa estabilidade quando estamos na casa do Senhor, quando estamos juntos dele. É isso que queremos pedir ao Senhor, que não nos afastemos dele, que apesar de nossos pecados, falhas e omissões, que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis a Ele, sermos fiéis aos seus mandamentos, para que nós tenhamos esta vida em abundância, que Ele já nos prometeu aqui e nos dará a 100% na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.